Essa palavra, ela surgiu numa leitura que eu estava fazendo num canal do Instagram. Inclusive foi a Jana que me indicou. A Jana é cunhada do Natan, irmã da Ju. Efeito Prisma é o nome do canal do Instagram. Já quero indicar você a seguir, se você não segue. É um canal sensacional, para quem curte arte mais ainda. Mas eu vou dizer que vale para qualquer crente. Eles trazem muita a cosmovisão do Evangelho, assim, é um negócio tremendo. E numa das leituras que eu estava fazendo deles, eles estavam falando sobre esse texto. Então eu quero pedir para você abrir, por favor, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, tá? Eclesiastes 3, de 1 a 15. Todo mundo abriu? Podemos ler? Então lá diz o seguinte, é um texto muito conhecido, gente, mas vai valer a pena o que Deus está querendo falar com a gente também. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método que Deus o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo que há já havia existido, o que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Feche teu olho para a gente orar, por favor, os teus olhos. Nós queremos te agradecer, Deus, pela sua palavra, te agradecer pela oportunidade que temos de ler, de tê-la conosco, de poder realmente ser instrução para nossas vidas. Eu quero realmente conectar as nossas vidas ao Senhor, quero conectar o seu Espírito aos nossos espíritos, para que em nome de Jesus, Deus, a sua palavra possa ser profunda, possa entrar, adentrar as nossas vidas de forma completa, absoluta. Eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco nesse dia, e que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus é o dono do tempo. Isso é absoluto. É Ele que manda no tempo. Ele é o cara que manda, que comanda o tempo. Em Gênesis 1 a gente lê lá que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, Ele já estava lá desde antes de começar a ser criado a terra. Lá em Apocalipse, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 4, o texto ali, João fala muitas vezes aquele que era, que é e que há de vir. Então, a gente entende que o tempo, ele não tem uma condição para Deus, ele é um tempo infinito. Ou seja, Deus ele já era, ele é e ele vai ser para sempre. Não tem uma limitação e por isso ele é o dono do tempo. Em Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Ou seja, eu, você, qualquer coisa ou pessoa que você vê na face da terra, querido, só existe porque Deus existiu e sempre existiu, e nós estamos subexistindo, ou seja, nós existimos por causa dele. E tudo que nós temos também faz parte disso. Ele é tão dono do tempo, querido, que lá em Josué, no capítulo 10, a Bíblia nos conta que o sol parou. Ele parou o sol por praticamente um dia,
para que Josué pudesse, junto com os israelitas, vencer o povo dos amorreus. E eles venceram ali uma batalha que eles estavam fazendo, mas por um dia inteiro, praticamente, o sol ficou paradinho no lugar que ele estava, para que a guerra pudesse acontecer e eles pudessem vencer os amorreus sem a preocupação de ficar de noite e eles tiverem que sofrer algum tipo de contra-ataque ou algo nesse sentido. Então, Deus é o dono do tempo, não muda, nunca mudou e jamais vai mudar. E esse texto de Eclesiastes, ele fala muito de que para cada coisa há um tempo. O versículo 1 diz, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Tudo. Deus é o dono do tempo e para todas as coisas ele decidiu um tempo. Nós temos a limitação do cronos, nós temos a limitação do tempo marcadinho, né? Agora são aí por volta de 11 da manhã, se você está aqui agora de manhã ou está assistindo de manhã, mas à noite vai ser por volta aí de 6 da tarde, 7 da noite. Então o que acontece? A gente tem esse entendimento e a gente precisa realmente ter a certeza de que tudo tem o seu tempo. Ele sabe o que deve acontecer e quando deve acontecer, porque sempre vai ter um tempo certo para um propósito debaixo do céu. Nós fazemos parte desse propósito e para tudo que nós vamos viver, existe um tempo certo, no momento certo, no dia certo, para que tudo aconteça. Nada sai do controle dele porque ele é o dono do tempo e tudo sempre vai ter um propósito. E outra coisa que é muito importante a gente entender é que Deus nunca erra o tempo. Nunca. Tudo que acontece tem o seu tempo certo, porque Ele decidiu que fosse dessa forma, e é a forma mais certa possível da gente imaginar. Então, às vezes a gente entra nessa de, às vezes, achar que alguma coisa está acontecendo que não era tempo, algo nesse sentido, mas não, querido. Tudo o que acontece tem um tempo certo, decidido pelo Senhor, para que aconteça na forma certa. Ele nunca erra o tempo. Eclesiastes 3,15 diz ali, o que é já existiu, e o que está para ser também já existiu. Queridos, o próprio Jesus veio no momento certo. O próprio Jesus, a decisão do dia, do momento em que Jesus vem à Terra, foi uma decisão feita por Deus. Ele sabia qual era o momento, qual era o dia, qual era o lugar, qual era o propósito. Ele não veio antes e não veio depois, porque o propósito era para ser naquele dia, naquele momento. Até a vinda de Jesus, querido, ela foi decidida de uma forma completa, correta, absoluta, porque ele nunca erra. A gente sempre ouve o ditadinho que diz a justiça tarda, mas não falha, né? Esse ditado, gente, ele funciona muito quando a gente está pensando no nosso tempo. Porque aí a gente coloca a nossa condição, né? A gente coloca o nosso pensamento. A justiça ela pode tardar porque eu achei que ela tinha que vir antes, mas ela nunca falha. Agora, se você ler o texto de Eclesiastes 16, 17, continuando os 2 versículos depois dos que a gente leu, diz assim, ó, observei que debaixo do sol, no lugar da justiça prevalece a malignidade, no lugar da honestidade domina a impiedade. Então passei a refletir, ao justo e ao perverso Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo propósito e um lugar para cada ação. Queridos, a justiça nunca tarda e ela nunca falha quando nós estamos falando de Deus. Ela vem no momento certo, no momento adequado, por mais que nós olhamos ao nosso redor e estamos vendo e estamos pensando assim, poxa Deus, cadê a minha justiça? Né? O que está acontecendo? Por que o Senhor não traz aí a justiça ao meu favor? E realmente, querido, eu não estou dizendo que as coisas ao nosso redor são sempre justas. Nós somos injustiçados sim, fazemos parte de um mundo injustiçado, né? Por causa do pecado. Agora, eu queria fazer esse adendo aqui para a gente continuar, porque isso nada mais é do que nossa justiça própria. E a justiça própria, ela luta diretamente contra o tempo que o Senhor decidiu que seria o tempo adequado. Quando você levanta a tua justiça própria para algo para você, você está se colocando contrário àquilo que Deus determinou que era para ser, quando era para ser. Porque você está dizendo, não Deus, não tem que ser no seu tempo, tinha que ser no meu. Afinal de contas, estão sendo injustos comigo, eu estou sofrendo alguma injustiça, algo nesse sentido. E quando nós agimos dessa forma, querido, nós estamos dizendo que nós não confiamos que Ele é justo. Porque você está dizendo que o que Ele está fazendo é injusto. Você está colocando para Ele que a sua justiça é muito mais importante ou muito mais necessária do que a dele. Agora, querido, você pode estar passando por uma injustiça nesse momento, mas a Bíblia deixa muito claro que a justiça aqui, a gente acabou de ler nos versículos 16 e 17, a justiça de Deus ela vai agir no momento em que Deus acha que ela tem que agir. E nós precisamos entender que a nossa justiça ela não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai nos colocar num lugar de desproteção com relação
ao que ele fala. E quando a gente pensa isso, a gente acaba também pensando que é ele que erra no tempo, o tempo que ele é o dono, a gente acaba dizendo que ele errou, mas que ele é o dono. E nós não estamos indo contra a pessoa ou situação, mas contra o Deus que afirma agir no tempo certo, não no nosso tempo. Quando você se posiciona dessa forma, querido, da justiça própria, você não está indo contra a pessoa que está sendo injusta com você. Você está indo diretamente contra o Deus que disse que a justiça dele é perfeita, vem no tempo certo, no momento certo. Então, o que eu quero dizer para você, confie e viva o tempo dele em sua vida. Hoje, querido, é o tempo que ele escolheu para que ouvíssemos isso, entendendo que existe um propósito. Você está aqui hoje porque você precisa ouvir algo sobre isso. Você precisa ouvir algo sobre o tempo. E eu quero continuar e começar, na verdade, deixa eu trazer para cá. Eu tenho minhas dinâmicas, né, gente? Só que hoje eu convidei 3 loucos para vir comigo. Eu queria contar uma historinha antes da gente continuar. Eu queria que você prestasse atenção aí. Então é a historinha do abacaxi. Álvaro trabalhava em uma empresa, era funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele vai até a dona da empresa para fazer uma reclamação. Aqui que você me ouve melhor. Peraí, só um pouquinho. Me diga, Álvaro, tudo bem? Ei, patroa, eu tô aqui com uma confusão na minha mente, porque trabalho aqui um tempão. Sim. E anos. 20. E aí chegou um tal de Juca, da logística. Ele tá ganhando aí 3 vezes mais. Eu queria que a gente pudesse conversar sobre essa questão. Estou me sentindo um pouco injustiçado. Álvaro, foi bom que você chegou aqui. Eu estava contando os funcionários e hoje eu queria fazer uma coisa muito especial, mas isso se tornou um problema. Depois do almoço aqui para eles, eu gostaria de servir abacaxi como sobremesa ali. E daí eu sei que aqui na esquina da empresa temos uma barraquinha. Você pode ir lá verificar se tem abacaxi? É que eu trabalho no administrativo. Eu sei, nós vamos conversar sobre isso, eu entendi. Mas é que está quase na hora do almoço, eu estou vendo aqui no celular. Se você puder chegar lá e dar uma verificada para mim, por favor. Eita, que eu vim pedir aumento e a mulher me pede para comprar abacaxi. Tem 20 anos trabalhando aqui, tem que comprar abacaxi. Eita, que tá longe a barraca da fruta. Ei, macho! Tem abacaxi aí? 7. Abacaxi tem. Eu vou lá comprar nada. Quem que vai fazer as planilhas? Depois aí tem que... Hora extra? Faço nada. E aí, Álvaro, conseguiu verificar para mim, por favor? Porque eu já calculei aqui, nós precisamos de uma quantidade grande. Tem abacaxi. E quanto custa? Você pediu para eu perguntar se tinha abacaxi. Tá. Tem abacaxi. O valor você não perguntou. É que aí você devia ter pedido para eu perguntar Álvaro, o valor do abacaxi, no caso. Tem a quantidade, então, suficiente para eu servir todos esses funcionários da empresa? A senhora acha que todo mundo está sentado aqui merece abacaxi? Álvaro, tá. Tem alguma fruta, caso falte, que eu possa usar para substituir o abacaxi? Veja bem, a senhora perguntou se tinha abacaxi no caso e tem abacaxi bem ali. Vamos fazer assim, senta aqui. A gente já conversa sobre o que você está precisando. Deixa eu ligar para outro funcionário. Oi, Juca? Juca. Então, a patroa pegou o telefone, mandou chamar a Juca e deu-lhe a mesma orientação que dera ao Álvaro. E em 8 minutos, o Juca voltou. Chama o Juca, né? Juca da logística. Oi, Juca! Aí. Camisa clara. Então, eu fui na barraquinha como você me pediu
Tinha abacaxi sim. Ah, claro que tinha, eu vi, verifiquei. Para a nossa equipe toda. E eu já dei uma olhada nas outras frutas também. Tinha Quem banana, pediu? mamão, melão, laranja. E o abacaxi estava R$1,50 o quilo. O valor do a banana abacaxi. E mamão estava mais ou menos R$1. O melão estava ali por R$1,20. E a laranja era R$20 o centro. O povo aqui já é ácido, vai chupar laranja para quê, rapaz? Como era um pedido grande, né? Eu já ele já me deu um desconto, né? A mulher tem dinheiro, ela que pague. Já deixei tudo acertado, então é só você me dar o ok que eu vou lá e já confirmo e já faço a compra. Ai, que ótimo, Juca. É tanta fruta. Pessoa da logística. Pensando em servir mais. Então, mas assim, eu vou pensar aqui o que eu preciso, abacaxi com certeza, e eu já te aviso. Eu só vou resolver uma questão aqui e eu já te chamo. Obrigada. Então tá certo, obrigado. Então, Álvaro, você disse que queria conversar comigo sobre alguma questão. O que é? É uma bestagem, deixe para lá. Vou terminar minhas planilhas ali bem agora. Certeza? Salve de palmas! Aê! Bestagem é ótimo. Ai, Senhor. Glória a Deus. Pegaram a ideia da história aí? A gente tinha o Álvaro, né, que trabalhava muito tempo, mas que fazia o que era mandado, né? Aí apareceu o Juca, que fazia muito mais, muito além daquilo, né? Por que eu trouxe essa história, querido? Eu trouxe essa história para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão de tempo. Deus nunca vai deixar de ser o dono do tempo. Nunca, ok? Isso tem que ficar claro para a gente. Ele manda, ponto final. Você gostando ou não, querendo ou não, é Ele que manda. Não tem o que a gente discutir nesse sentido. E nem vai deixar de ter sabedoria para decidir o tempo ideal para todas as coisas e que tem a ver com propósitos debaixo do céu, foi o que a gente acabou de ler aqui em Eclesiastes. Mas o grande ponto, e é aqui que eu quero começar, o que eu quero trazer para nós, é que a gente acaba tomando como álibi o fato dele ser o dono do tempo. E essa palavra, álibi, ela dá uma circuncidada aí nos crentes, de um modo geral, razoavelmente grande. A gente consegue pegar muito contexto bíblico e muito texto bíblico para usar como álibi para as nossas vidas, para muita coisa que a gente está fazendo que não deveria estar fazendo. E esse é um dos pontos. Quando a gente lê em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, tempo de dormir, tempo de acordar, de morrer, de viver e assim por diante, a gente acaba levando esse texto como um álibi para nós, dizendo que ele é o dono do tempo e ponto final, eu não posso fazer nada com relação a isso. E realmente ele não vai deixar de ser dono do tempo, foi o que a gente acabou de falar. Mas a gente acaba se colocando num lugar de paralisia no aguardo do tempo chegar. Você e eu acabamos nos colocando como um álibi, pegamos esse texto aqui para nós, abraçamos ele com muito amor, com muito carinho, e aí a gente fica ali abraçadinho com ele, aguardando o tempo de Deus chegar. E o que na verdade a gente está vivendo, querido, é uma paralisia religiosa. Porque religiosamente você pega a Bíblia, você tem uma comprovação bíblica da palavra de Deus dizendo que você tem que esperar o tempo de Deus. E você tem que esperar o tempo de Deus, eu não estou falando que não, porque o tempo dele é perfeito. A gente vai falar muito dessa forma. Mas ela não pode ser um álibi para que eu simplesmente fique sentadinho esperando o tempo chegar. Porque quando nós nos colocamos nesse lugar, querido, muitas coisas já passaram o tempo e a gente não percebeu que já passou. Porque a gente se coloca num lugar de passividade ao ponto de realmente entender, ou de não entender, quais eram os tempos que Deus tinha colocado. Nós precisamos perceber nas pequenas coisas se nós estamos deixando o tempo passar de mais do que deveria ter passado. Você entende o que eu estou querendo dizer, querido? A gente precisa entender que Ele é o dono do tempo e o tempo dele é perfeito. Não muda, não vai mudar isso. Mas eu não posso pegar isso como um álibi para a minha vida e deixar a vida me levar, como diria o profeta Zeca Pagodinho. Eu preciso entender que o meu lugar dentro do tempo de Deus, ele precisa estar de acordo com o tempo dele, mas eu preciso estar de forma ativa nesse tempo. Eu não posso ficar parado, querido, porque o tempo vai passar e eu vou perder. A gente tem várias histórias na Bíblia de pessoas que acabaram perdendo o tempo, o timing ali do negócio acontecer.
Eu não sei quantos aqui, e eu vou, agora vem a minha parte, eu já falei isso várias vezes em pregações aí, mas eu sempre fui um cara muito organizadinho. Quando eu chego na igreja, se tem alguma cadeira fora do lugar, eu sou aquele cara que fica meio fora de si, assim, para arrumar e tal. E várias vezes aconteceu de eu chegar na igreja e as coisas estarem desarrumadas e eu ficar nervoso, eu perder realmente a paz por causa disso, muitas, muitas vezes. Hoje, graças a Deus, estou livre disso praticamente. Mas, ao mesmo tempo, não estou falando que eu estava certo, porque eu perdi a paz por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, nessas pequenas coisas a gente começa a perceber se a gente está sendo proativo ou se a gente realmente está passivo em muitas coisas. E agora, lógico, eu não estou falando para aqueles que estão nos visitando hoje ou que estão há pouco tempo na igreja, mas agora falando para a galera da casa mesmo, né? Quantas vezes você já chegou na igreja e tinha alguma coisa desarrumada? E quantas dessas vezes que você chegou e estava desarrumado, você arrumou? Ou quantas vezes você pelo menos chamou alguém lá da pessoal do serviço, ou falou com algum pastor, alguma coisa sobre algo que estava em desacordo com aquilo que precisava estar? E quantas vezes você não fez nada? Você simplesmente chegou, viu que estava lá torto, tinha uma escada montada no meio da igreja, mas sei lá o que você achou que era, e deixou a escada lá montadinha no meio da igreja. Por que eu estou falando isso? E agora eu quero realmente ser bem incisivo com você que é da casa. Esse tipo de coisa mostra a nossa passividade espiritual, querido. Pode parecer bobeiro o que eu estou falando, mas mostra. Porque é algo que está ao meu alcance, é algo que eu posso fazer. E, sinceramente, querido, eu não preciso de uma palavra de Deus para Ele me falar que eu posso arrumar o lugar aqui, o lugar lá. Estou dando um exemplo, lógico, mas eu queria que a gente realmente tomasse esse exemplo do que eu estou falando e a gente ampliasse para a nossa vida de um modo geral. Quantas coisas estão desorganizadas na sua vida e você está esperando o Senhor dizer que é tempo para você mexer em alguma coisa e você está lá passivo esperando que o tempo chegue. Mas deixa eu falar uma coisa para você, arrumar vida, arrumar casa, arrumar família, arrumar tua vida financeira, tua vida afetiva, você não precisa de nenhuma palavra bíblica para você buscar isso. Porque faz parte do contexto cristão nós melhorarmos, nós andarmos de acordo com aquilo que a gente precisa andar. Eu não preciso ter uma confirmação de uma palavra para que isso aconteça. E nós estamos enxergando um mundo que está totalmente desarrumado, que está esperando alguém fazer alguma coisa. Nós fazemos parte, querido, de um mundo, de uma história que está desorganizada. E eu não preciso aqui levantar bandeira de lado nenhum, porque não é essa a minha ideia, muito pelo contrário. Mas a gente tem hoje uma polarização de tantas coisas, e eu não estou falando só da parte política, eu estou falando de modo geral. A gente vai para uns extremos, e aí os extremos se odeiam um com o outro. E o nosso papel como crente, que deveria ser fazer com que o tempo de Deus chegasse nesse lugar e arrumasse tudo isso, é ficar passivo, é ficar sentado, vendo tudo acontecer, meio que de plateia, sem fazer muita coisa. Eu quero perguntar para você, querido, você tem esperado a igreja, instituição, a igreja, fazer algo para você poder fazer algo? E se você já viu algo que pode ser feito para o mundo de um modo geral, você já chegou a sinalizar sua liderança sobre essas impressões, o que pode ser feito? E se o tempo de fazer algo não é o tempo da igreja, mas é o seu tempo de fazer alguma coisa? É algo que Deus quer que você se levante para fazer. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. A gente tem um casal aqui na nossa igreja, que o filho deles um dia acordou e falou: mamãe, eu queria levar bolo para o pessoal de rua. Queria fazer um bolo para a gente levar bolo para a galera de rua, para a galera que mora na rua. E aí, o que a gente pode pensar? Você acha que o casal veio falar com a igreja, para a igreja fazer alguma coisa e se movimentar para a gente poder abençoar a vida dessas pessoas? Deixa eu te contar, na sexta-feira eles acordaram, fizeram o bolo, no sábado de manhã, os 4, a família, o pai, a mãe e os 2 filhos, estavam na rua entregando um pedaço de bolo para o pessoal de rua. E essa movimentação fez tanta diferença que muita gente da igreja acabou se juntando com eles, de dando ingrediente, dando outras coisas. Aí eles ampliaram, não era só bolo, tinha suco, tinha kit, tinha pão, tinha um monte de coisa.
Mas eu, particularmente, querido, já escutei muitas vezes daqui da igreja, né, das pessoas de um modo geral, essa questão de a nossa igreja ela não se movimenta muito para essa parte social, ou sente falta disso. E aqui, querido, eu não estou querendo tirar a responsabilidade da igreja com relação a isso, tá? Mas a gente precisa parar de ser passivo para esperar alguém resolver aquilo que eu já vi que precisa ser resolvido e eu posso resolver. Passou do tempo da gente ficar esperando as pessoas fazerem alguma coisa para que eu me movimente junto. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Existe tempo para todas as coisas e Deus continua sendo o dono do tempo. Mas existem coisas, querido, que Ele compartilha para que nós possamos aproveitar o tempo dEle e fazer as coisas acontecerem. A gente tem um outro casal da igreja, e aqui eu vou contar porque já contou em Encontro com Deus também, o André e a Alessandra Garcia. Eu brinco que a Ali ela tinha que ser canonizada no mundo evangélico. Porque, gente, o André, ele enfiava qualquer pessoa na casa dele. Ele passava na rua, via alguém que estava com necessidade, ele pegava a pessoa e levava para casa. E não era levar para casa para comer, era levar para casa para dormir, para morar. E não sei se vocês já conheceram o Alessandro e o André, eles acho que vêm à noite hoje, mas quando vocês tiverem a oportunidade, conversem com eles, peçam os testemunhos deles aí. Estão aqui em cima? Ótimo, estão aqui no infantil. Puxa lá eles e dá um abraço na Alessandra, gente. A Alessandra merece um abraço mesmo, de encarar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que alguns que ele fez isso, que eles fizeram isso, não deram a mínima e não aproveitaram a oportunidade, nós temos pessoas que eles fizeram isso, queridos, e que hoje estão com a gente, estão com Jesus. Uma família linda, inclusive. Nasceu bebezinho faz pouco tempo de um deles. E aí a gente para olhar e fica olhando, ai que bonito isso, que legal, que proatividade, que disponibilidade, que coração, né? Mas, querido, é a mesma coisa para você e para mim. Eu não estou dizendo que você tem que agora sair daqui da igreja, achar alguém na rua e levar para a tua casa. Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos uma responsabilidade com relação ao tempo que o Senhor discriminou e decidiu para o mundo de um modo geral, que é nossa responsabilidade, que é a nossa parte fazer alguma coisa. A gente ouve muito, e por muito tempo essa frase ecoou aqui na nossa igreja, você é filho, você é livre. Quantos aqui já ouviram essa frase aqui na igreja? Agora pode abaixar a mão que eu vou fazer uma outra pergunta, para não expor ninguém, mas quantas vezes você usou essa frase como álibi para você? Fazer aquilo que você queria fazer e não exatamente o que a frase quer dizer. Porque para analisar, querido, quando você fala você é filho, você é livre, nos nossos dias, nos nossos tempos, ele acaba se tornando um álibi para nós. Da mesma forma que a gente pegou ali a questão desse versículo de Eclesiastes. E se torna um álibi, por quê? Por sermos filhos, o que a gente está querendo dizer é que porque eu sou filho, eu faço se eu quiser. Porque eu sou livre para escolher o que eu posso fazer ou não posso fazer. Quando, na verdade, o que essa frase está dizendo é que por nós sermos filhos, nós somos livres para escolher fazer aquilo que o Pai faria. É muito diferente dessa passividade de esperar acontecer e você decidir. E eu quero realmente falar isso porque eu já usei essa frase muitas vezes ao meu favor, dizendo que eu faço se eu quiser. E o pior é que a gente acaba não fazendo, porque não é confortável. Quando, na verdade, o que essa frase está dizendo, querido, é que a liberdade que você tem foi o próprio Jesus que te deu. Você é filho porque Jesus morreu numa cruz e fez você filho de Deus. E por ser filho livre, você tem essa conexão com o Pai novamente. Agora, eu entendo que eu sou livre para fazer aquilo que o Pai faria, aquilo que Ele gostaria de fazer. A gente escuta tantas vezes, é difícil, eu falei isso já na última pregação, é difícil amar fulano, é difícil amar ciclano, como é complicado derramar o amor de Deus. Deixa eu falar para você, vou repetir isso como eu já falei há 2 semanas atrás, você não é mais especial do que qualquer outra pessoa no mundo, e você merece tanto amor quanto qualquer outra pessoa do mundo. Porque se você se coloca numa posição de não conseguir amar, e realmente, querido, se partir de mim, não vai conseguir amar coisa nenhuma, nem ninguém. Mas quando eu entendo essa filiação, essa conexão com o Pai, eu entendo que é tempo realmente de fazer. E quando o amor, querido, ele precisa ser ativo, ele precisa ser demonstrado.
ele não se trata de sentimento. Você não faz porque você sente. Amar não tem a ver com sentir. Porque se dependesse de sentir, tem muito casamento, inclusive é o que acontece, que desfaria. Porque você pode acordar num dia muito mal, não conseguir amar tua esposa e teu marido e simplesmente deixar de amar porque você não está sentindo mais nada. A gente escuta tanto a questão de, eu não sinto mais nada pela minha esposa, eu não sinto mais nada pelo meu marido. Esse é um ponto muito importante, a gente precisa ter isso claro no nosso coração, querido. Você realmente não precisa sentir nada. A decisão de amar, ela é independente de qualquer coisa. Claro que tem muita coisa no casamento que precisa ser plantadinho, né? A Sabrina sempre brinca que você quer alguma coisa, você tem que investir durante o dia, né? Não adianta você querer chegar só lá no final do dia e querer alguma coisa. A gente precisa semear o negócio para depois colher. Isso faz parte do casamento. Mas o amar, querido, não depende de você sentir alguma coisa. Porque se a gente for esperar os sentimentos virem à tona para que a gente possa fazer alguma coisa, a gente vai ficar paradinho, como a gente está falando aqui na questão do tempo. E aí eu quero perguntar para você que está fora da casa do Pai, você que já foi da casa do Pai, mas que agora está afastado, está se sentindo um pouco distante, o que você está esperando acontecer para você retornar para a casa do Pai? Que tipo de atitude ativa você pode ter para que isso aconteça? Lucas 15 nos conta a parábola da ovelha perdida. E essa parábola diz que o pastor ele deixa 99 ovelhas para buscar uma que está perdida para trazer de volta. No mesmo capítulo, conta uma outra história, uma outra parábola da dracma perdida, que é uma moeda que se perdeu, e a mulher que perdeu essa moeda, ela acende uma luz para procurar essa moeda na sua casa até encontrar essa dracma. E quando Jesus entrou na história, ele fez exatamente isso. Ele foi ao encontro desses que ainda não faziam parte da casa do Pai e que estavam perdidos. E aqui eu estou falando especificamente com aqueles que ainda não conhecem Jesus, não aceitaram Jesus, não vivem isso. Esse contexto do que a gente está falando nessas parábolas, elas têm a ver com a questão de que Jesus realmente abandonou tudo que ele tinha para vir até aqui e resgatar a ovelha perdida, e resgatar a dracma perdida e trazer de volta. Eu não preciso esperar mais nada para estar com Jesus, querido. Você já foi feito tudo o que precisava ser feito. Você só precisa se posicionar dessa forma. Sempre é tempo de ser encontrado por Jesus. Sempre é tempo de ser encontrado por Jesus. Mas no mesmo capítulo de Lucas 15, esse capítulo ele conta a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito, muito, muito conhecida também. E nesse caso, querido, diferente da dracma e da ovelha, ninguém vai atrás do filho perdido. E por que eu estou comparando uma coisa com a outra? É porque nessa terceira história desse capítulo, o que acontece é que o pai aguarda ansiosamente, dia após dia, a volta do seu filho. A palavra deixa muito claro que ele espera ali na janela o filho retornar. Mas ele não vai buscar o filho. Porque o filho já esteve na casa. Ele já viveu essas coisas na casa. Foi decisão dele se afastar. E nesse contexto desse capítulo 15 de Lucas, a gente tem as duas situações. Tanto aqueles que nunca conheceram a Jesus ou que não andam com Jesus ainda e que ele deixou tudo que ele tinha para resgatar. E também aqueles que já foram de Jesus, aqueles que já andaram na casa, já participaram das coisas, mas que de alguma forma se afastaram. E nesse caso, querido, ninguém vai atrás, porque você já tinha sido resgatado em algum momento. Agora precisa partir de você realmente essa posição de andar na direção, de retornar para casa. E o que isso tem a ver com a questão do tempo? É que, de novo, querido, nós acabamos nos acostumando com uma passividade de esperar alguma coisa acontecer para que eu retorne para casa, para que eu retorne para Jesus, ou para que eu aceite Jesus. Há algumas semanas atrás nós fizemos o culto de Natal, e no culto da manhã eu pude ir lá na salinha, a gente levou o pessoal que tinha aceitado a Jesus naquele dia, para a gente poder conversar um pouco, e a gente foi lá, e foi maravilhoso poder estar naquele dia conversando com aquela galera. E uma das pessoas falou para mim isso, eu sempre fiquei esperando um momento para isso acontecer, mas eu não sentia nada, então eu não ia.
Mas hoje eu decidi ir, independente de estar sentindo alguma coisa ou não. E é esse o ponto, querido. Eu preciso começar a me movimentar de uma forma diferente daquela que eu me movimento, ou que eu não me movimento, para alcançar as coisas que Deus tem para mim. E aqui eu quero começar a falar sobre o contrário dessa passividade espiritual. Eu quero falar um pouquinho dessa proatividade espiritual. Lá em Josué, eu falei ali no começo, né, que no texto, na história de Josué capítulo 10, no versículo 13, a história diz que o sol parou por quase um dia para que eles pudessem vencer os amorreus. Agora, se você volta a um versículo, o versículo 12, ele nos diz o porquê que o sol parou. E eu vou ler para você aqui, Josué 10, 12. Você não precisa abrir, tá? Josué 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tua lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. Querido, o sol parou porque Josué pediu. Havia um plano de Deus de que isso acontecesse. Vou repetir, o tempo dele é perfeito, ele sabe todas as coisas. Mas essa proatividade de Josué que fez com que Deus parasse o sol para que eles pudessem guerrear contra os amorreus e vencer os amorreus. Essa proatividade de Josué que fez com que ele pudesse alcançar, de alguma forma muito clara, essa bênção de poder ter o sol parado. Quem pediu foi Josué. Em nenhum momento, no restante da história, você pode ler depois lá Josué 10, antes, depois. Em nenhum momento Deus vira para Josué e fala assim: Josué, vocês vão ao encontro do povo lá, dos amorreus, dos inimigos de vocês, e assim por diante. E aí você vai orar, você vai pedir, você vai clamar, e eu vou parar o sol para você. Em nenhum momento isso acontece, querido. Foi uma decisão do próprio Josué de ser proativo em dizer: não, Deus, eu preciso que você pare o sol para que a gente possa vencer tudo isso aqui. Deus estava com eles, ele tinha certeza disso, e foi algo que o Senhor revelou para que ele pudesse vencer. Partiu dele o pedido para que tivesse tempo suficiente de derrotar e vingar o povo. Lá em Mateus 14, dos versículos 22 até o versículo 29, a gente tem a história de Pedro andando sobre as águas. Todo mundo já conhece essa história, né? Pedro anda sobre as águas. Agora eu te pergunto, as condições ao redor de Pedro naquele momento eram favoráveis para ele andar sobre as águas? Quem conhece a história me diz aí. A Bíblia fala que estava tendo um tormento no mar. Estava bagunçado demais, estava tendo tempestade. Era essa a realidade ao redor de Pedro. Jesus não estava com eles no barco, e de repente eles veem alguém caminhando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma, inclusive. E de desespero começam a gritar e clamar por Jesus. E aí Jesus lá no meio da água vira e fala assim: ei, eu estou aqui, sou eu, fica tranquilo, não é fantasma nenhum. Agora, tudo isso acontecendo, uma tempestade gigantesca, e parte, querido, de Pedro, a proatividade de dizer: se é você o Messias, se é você o Cristo, se é você Jesus, que está andando sobre as águas, então me faz ir caminhar até você. E Pedro, querido, independente da circunstância ao redor dele, decide andar sobre as águas, pede para Jesus que isso aconteça, e Jesus só fala: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas, querido. Agora eu pergunto para você, olhando ao redor, nós acabamos de falar que não existia nada favorável. Por que cargas d'água a gente fica esperando as coisas estarem favoráveis aos nossos olhos, ao nosso redor, para que a gente faça alguma coisa? Porque às vezes, querido, é tempo de nós caminharmos na tempestade por cima da água. Não dá para a gente ficar esperando a tempestade passar para daí eu caminhar sobre as águas. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? É uma proatividade que precisa surgir de mim. Aí você pode virar para mim e falar o seguinte: mas no meio do caminho, a Bíblia fala que Pedro ficou com medo. E porque ele ficou com medo, ele começou a afundar. E aí a Bíblia fala que Jesus vai até ele, puxa ele pela mão e fala assim: pouca fé.
Pelo amor de Deus, cara, estava quase chegando. Aí no meio do caminho, quase chegando, você desiste. Você acha que o que está acontecendo é impossível de acontecer. E é realmente impossível de acontecer. E aí a gente olha, e aí a gente se coloca nesse lugar de passividade religiosa e fala assim, mas ele não foi até Jesus, porque ele parou no meio do caminho. Agora, para pensar, porque eu já parei para pensar. Eu acho que eu nem me voluntariaria, tá certo essa palavra? Obrigado. Eu jamais me voluntariaria no meio de uma tempestade, a caminhar em direção a Jesus. Nem um passinho sequer eu daria, meu querido. E a gente precisa parar de achar, né, que quem está fazendo alguma coisa também... Isso é outra coisa, gente. Está fazendo porque quer se mostrar. Inclusive, eu já falei numa das pregações que eu tenho muito claro, já falei dessa série também, The Chosen, já falei, assistam. E para mim nessa série fica muito claro isso. Mas para mim tinha uma rixinha entre João e Pedro, isso para mim é claro. Tanto que, quando a Bíblia fala sobre essa questão de andar sobre as águas, João, no livro dele, não fala que é Pedro. Olha que dorzinha no coração, né? Ofendidinho. João não fala. Mateus fala, Lucas também fala. Então, quando ele caminha sobre as águas, eu só fiz um adendo aqui para a gente poder contextualizar. Mas eu acho que também acontece esse tipo de coisa. João acaba também sentindo aquela coisa de, mas ele está se mostrando. E, gente, vamos falar o português, claro? Não quer dizer que não, tá bom? Pedro também não é perfeito. Pedro não é o coitado da história, tá? A gente não sabe os meandros do coração daquela galera toda ali, né, junta 24 horas por dia. Mas o importante e o que eu quero trazer para nós contextualizarmos é exatamente essa questão de eu caminhar sobre as águas, independente da circunstância ao meu redor, esperando que o tempo é certo ou não de fazer alguma coisa que eu preciso fazer. Deixa eu contar uma história rapidinho minha. Quando eu e a Sabrina fomos casar, eu fui a noiva do casamento, gente. Eu que sonhava com as coisas, eu queria casar na praia, eu queria... Enfim, eu era a noivinha da história. E quando a gente começou a namorar, que a gente começou a falar sobre casamento, eu falei, amor, no mínimo 2 anos para a gente casar, porque eu quero casar na praia. Louco, né, gente? Levar sei lá quantas pessoas para a praia fazer um casamento bem fora da casinha, gente, bem fora da realidade. Mas era meu desejo. Eu sei que 2 semanas de namoro a gente decidiu que a gente ia casar em 7 meses, porque não ia aguentar o suficiente 2 anos, né? Se deu para entender. Mas, ainda assim, eu falei, não, mas ok. É que a Sabrina, a gente é literalmente, somos opostos. E isso, graças a Deus, é muito bom. A Sabrina, por ela, gente, ela casaria numa capelinha, no meio do nada, com 50 lugares. E eu também acho bonito isso. Mas só para você ter uma ideia, quando a gente foi se encontrar pela primeira vez para falar sobre a lista de convidados, a minha lista de convidados tinha 400 pessoas e a da Sabrina tinha 90. Em meu favor, nós combinamos de levar todos os nomes que nós queríamos e lá cortar os nomes que a gente não poderia levar. Por isso tinha 400 pessoas na minha lista. Só para deixar claro. E aí a gente decidiu que vamos casar fora. Eu quero casar num lugar externo. E assim, gente, uma que a minha família é grande e outra que realmente eu sou muito sociável. Assim, a Sabrina ela é muito mais... ela se guarda mais, vamos dizer assim, né? Eu esqueci a palavra agora. Reservada, obrigado. E claro, a gente teve uma lista de 300 pessoas no nosso casamento. Eu lembro de entregar convite assim no meio da rua. Eu esqueci, gente, foi um absurdo, assim. E aí, vamos lá para a história, então. A gente achou uma chácara, a gente foi casar numa chácara, do jeito que a gente queria, ou do jeito que eu queria. A Sabrina acabou gostando também, mas né, foi o jeito que eu queria. E eu lembro que na sexta-feira à noite, de sexta para sábado, choveu muito. E eu fiquei preocupado porque poderia ser que a gente não conseguisse casar do lado de fora da igreja. Do lado de fora da chácara, né, do salão. Porque o jantar ia ser no salão. E a gente contratou um cerimonial que era cristão, tal. E eu lembro de, no sábado de manhã, com aquele dia nublado, bem estranho, eu mandei uma mensagem para o nosso cerimonial. Eu falei assim, cara, eu queria só que você me confirmasse se vai ser dentro ou se vai ser fora, né? Para eu já preparar meu coração. Você vai falar que vai ser dentro, já preparo meu coração.
não vou ficar ofendido, meu casamento, vamos ter que fazer no salão, não tenho muito o que fazer. E ele depois contou pra gente isso, ele falou que quando chegou a mensagem, ele colocou a mão assim, para fora do salão, e caiu uma gota de chuva na mão dele. Caiu uma gota assim, de chuva. E quando caiu a gota, ele pegou o celular e respondeu para mim assim, ó, vai ser fora. Eu não sabia disso, tá, gente? Essa parte da gota eu soube depois. E o nosso casamento foi fora, alguns estavam lá. Eram poucos porque a gente ainda não estava aqui na igreja, a gente estava em outro contexto. Mas o Du, por exemplo, o Du e a Jo estavam lá no casamento. E eu lembro que o casamento durou muito tempo, porque eu sou artista, né? Quem estava aqui no Natal viu que eu gosto de espetáculo. Então a gente tinha 10 cordas, a gente tinha... cantamos muitas músicas mesmo. Mas existem coisas no casamento que eu quero contar, e uma delas é a principal, é que o dia estava nublado, não tinha sol, estava nublado e realmente estava perigando ali de chover. Mas eu lembro, querido, de uma situação, quando a Sabrina entrou, a Sabrina foi entrar ali no casamento, eu lembro disso, gente. O céu abriu ali uma frestinha nas nuvens, o sol, ele fez exatamente ali onde a gente estava, raio de sol ali. Sabrina entrou, e quando ela terminou de entrar, eu lembro do céu fechando de novo. E a gente continuou no nublado, por algumas horas ali. E eu lembro que quando acabou o casamento, a gente foi para o salão. E, gente, foi a gente pisar no salão. Foi literalmente isso. O último convidado pisou no salão para a gente fazer a janta. Mas caiu o mundo aquele dia. Uma chuva torrencial. Por que eu estou contando essa questão toda? A gente precisa ser audacioso, mesmo nos momentos que a gente olha que é impossível de ser o que vai ser. Eu dou glória a Deus, de verdade, pelo meu cerimonial, de ter fé suficiente para, mesmo com uma gota de chuva caindo na mão dele, decidir fazer fora. E por causa dessa posição que ele teve, querido, eu creio que o meu casamento foi da forma que eu sempre sonhei. E a Sabrina acabou entrando no sonho, tá, gente? Só para deixar claro aí, a Sabrina gostou, tá? Não ficou chateada com o fato de não ser numa capelinha, tá bom? Mas essa proatividade, né, eu contei num contexto aí de história pessoal, de casamento, mas, queridos, essa proatividade nos faz viver coisas que a gente jamais esperaria viver. Pedro viveu uma experiência, querido, que nenhum dos outros 11 experimentou. E não interessa se ele afundou no meio do caminho ou não. Ele experimentou algo que nenhum dos outros 11 teve coragem de pedir para Jesus fazer a mesma coisa. Nenhum deles. Ele se prontificou, ele realmente se posicionou dessa forma. A proatividade espiritual, ela nos levará ao lugar que o Senhor não nos contou qual seria, mas planejou desde antes de existirmos. O que eu quero falar para você, querido, é não fique esperando toda a ordem ser dada antes de decidir dar o primeiro passo. Não fica esperando o contexto todo ser trazido no seu coração para que você dê o primeiro passo. Deus às vezes vai abrir uma frestinha da história para que você dê o primeiro passo, e a partir desse primeiro passo ele abre mais um pouquinho para você dar um segundo passo, e vai ser dessa forma porque ele é o dono do tempo e ponto final. Agora, se ele abre a frestinha e você não dá o passo, querido, eu particularmente, né, se fosse Deus, eu não teria vontade nenhuma de contar a história inteira para mim mesmo, se eu não estou caminhando nessa direção. E a gente pega a história de Abraão aqui nesse contexto. Abraão, ele obedeceu uma primeira ordem, sem saber onde ele ia chegar. Quando Deus vira para ele e fala, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia fala a Bíblia diz que ele foi. O pastor já até pregou aqui sobre o hashtag partiu. Foi literalmente assim, querido. Deus falou para ele, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ele foi. Ele não ficou perguntando para Deus qual que era o lugar, se ia valer a pena ou não. E deixa eu trazer um contexto muito interessante. O pai dele, o pai de Abraão, tinha recebido a mesma ordem e parou no meio do caminho. O pai de Abraão parou no meio do caminho, querido. O que Deus fez foi só transferir para Abraão algo que na verdade era uma palavra para o pai dele.
E queridos, particularmente eu quero dizer para vocês, eu não quero ser o cara que vai chegar no céu e vai saber de alguém que viveu algo que era para eu ter vivido. Porque o que Deus tem planejado para mim, eu quero viver todas as coisas. Aquilo que eu posso e preciso ser dentro do tempo de Deus, querido, eu preciso estar disposto. O pai de Abraão não aproveitou a oportunidade, Abraão se tornou o pai de todo o contexto cristão no mundo. Abraão se torna pai de multidões, um cara que era estéril, que era idoso, casado com uma mulher estéril. E a gente tem todo esse contexto, e a partir de um único filho que Deus dá para ele, querido, vem uma multidão, um povo todo de Israel, e de repente desse povo sai o Salvador, e do Salvador os gentios também são alcançados, o mundo inteiro é alcançado. Agora para pensar, querido, se Abraão tivesse parado no meio do caminho, eu quero ser lembrado, querido, como Abraão foi. Eu quero ser lembrado, e não se trata de orgulho, não se trata de colocar, de novo falar o que eu falei, de achar que é especial, algo nesse sentido. Mas é de dizer para o Senhor, Deus, o teu plano é tão perfeito, que eu quero caminhar ele integralmente. Eu não posso deixar de viver tudo aquilo que Deus tem. A gente está começando o ano do avivamento dentro dessa igreja, querido. Deixa eu falar para você, o avivamento é para todos nós. Amém ou não? Você crê que o avivamento é para você? Agora, se você só ficar crendo que é e não fizer nada para que isso aconteça, querido, eu vou te dizer, vai chegar 31 de dezembro e você não vai ter experimentado nada. E aí a gente vai se colocar num lugar de ver pessoas vivendo coisas grandiosas e se colocando num lugar de coitadinho, de autocomiseração, por que ele está vivendo e eu não estou vivendo? A gente acabou de ver no teatro. O que você está fazendo para viver isso de verdade? E esse é o ponto principal do que eu queria trazer nesse contexto dessa palavra, querido. O tempo é de Deus, mas eu preciso estar disposto para que o negócio continue acontecendo. Deus, ele não precisa de nós para que a história continue. Ele não é dependente de você. Fica tranquilo que se você não quiser, eu acabei de falar do pai de Abraão, ele vai achar alguém para fazer aquilo que você tinha que ter feito. Mas eu, sinceramente, eu quero realmente ser encontrado nesse lugar. E aí a gente chega num terceiro ponto, que é o último aqui, e eu quero falar rapidinho. Porque daí essa proatividade, essa gana, essa vontade de fazer as coisas, e eu quero que você saia daqui hoje com essa vontade de sangue no olho mesmo, de fazer tudo acontecer para a sua vida, para a vida de outras pessoas, para que o mundo creia que Jesus é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Mas essa proatividade, às vezes ela vai chegar num lugar que a gente precisa tomar cuidado. E o único cuidado que eu preciso tomar com relação à minha proatividade é mensurar para que ela não se torne um agir reativo. A proatividade ela tem a ver com eu me posicionar de forma antecipada a algo que vai acontecer, ok? E isso é bom. Agora, essa proatividade, ela às vezes de uma forma descontrolada, se eu não estou controlando ela ali, se ela não está mensurada, ela pode me levar para fazer coisas a mais e coisas que não deveriam ser feitas. E é claro que eu também tenho uma história sobre isso. Há uns anos atrás, o Jeff e a Isa, pastores de jovens, eles tiveram a Clarinha e eles ficaram um tempo afastados da liderança e eu e a Sabrina assumimos ali os jovens naquele período. A gente ainda estava lá na igrejinha. E conversaram com a gente topou, a gente assumiu os jovens, e eles conversaram com a gente numa semana. Na semana seguinte, querido, eu já estava no culto de domingo, nos avisos, dando um aviso para a igreja inteira, que a gente estava abrindo um concurso para a igreja inteira participar, para a gente escolher logo e nome do Ministério de Jovens. Porque ainda não tinha nem logo, nem nome. Bonito, né? Uma proatividade interessante, né? O problema é que eu não falei com ninguém que eu ia fazer isso. E eu lembro daquele dia, falando lá na frente, para toda a igreja, o pastor sentadinho aqui assim na minha direção, e o pastor assim para mim, ó. Mas eu não percebi que era algo, né, para bater em mim, ou brigar comigo, algo nesse sentido. Bater, gente, ele não bate, tá? Fica tranquilo. Não, às vezes ele bate, mas é com amor. E aí eu lembro, gente, que falei isso, fiz isso. A galera mandou logo, mandou ideia, mandou tudo. Na semana seguinte,
eu fiz Jefferson e Isabela saírem lá do hospital do Nossa Senhora das Graças para vir lá na igreja. Acabou o culto, a gente foi no Subway, que tem pertinho ali da igrejinha, da onde a igrejinha se encontrava. E é lógico, né? Graças a Deus eu tenho liderança que me amava de uma forma muito boa. Eles foram super amáveis, né? Mas ele falou, Júnior, assim, beleza, né? Mas, cara, a gente continua sendo o líder dos jovens e seria legal você ter perguntado o que a gente achava para dar um nome para os jovens e uma logo e abrir para a igreja dar ideia ou algo nesse sentido, né? E claro que eles chamaram minha atenção de uma forma carinhosa, mas eu, como sou muito chorão, e eu lembro disso, gente, né? Eu chorei dentro do Subway, chorando, porque eles estavam brigando comigo no bom sentido, né? Brigando no bom sentido, mas brigando por essa minha proatividade. E a bênção do negócio, querida, é que assim, não que o que eu fiz estava errado, mas era um pouco além daquilo que podia ser. Deu para entender onde que eu quero chegar? E eu sei que parece meio complicado. Pô, peraí, então a gente não pode ser parado espiritualmente, a gente tem que ser proativo, mas a gente também tem que cuidar para não passar dessa proatividade e virar reativo. É isso mesmo. Não vou facilitar muito, é exatamente isso. Quer outra história? Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas na direção de Jesus, a Bíblia conta ali, Mateus 16, 13 a 16, que ele responde uma pergunta que foi feita por Jesus de forma proativa. Jesus pergunta para os discípulos, quem eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos falam, estão dizendo que você é o Messias, que você é o profeta, que você não sei o quê. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se posiciona antes de todos os outros 11 e fala, você é o Cristo, Filho do Deus vivo, Messias, e assim por diante. E Jesus na hora vira e fala assim, cara, quem te revelou não foi carne, mas foi Espírito, é o próprio Deus revelou isso para você, glória a Deus por isso. Passaram-se 5 versículos na história. Jesus está falando com os discípulos sobre a questão de Jerusalém, do que ele vai sofrer e da morte dele. E aí Pedro vira e de forma proativa se posiciona e fala assim, não, que morreu o quê, Jesus? Você está louco? Vai morrer coisa nenhuma. E aí Jesus vira para ele e fala assim, arreda-te daqui, Satanás. Ele acabou de falar que foi o próprio Deus que revelou algo para ele, e aqui ele falou para sair daqui, Satanás. Essa que é a linha tênue entre a proatividade e o reativismo. Mas para eu não ser reativo, eu preciso estar muito conectado com o Pai para eu não fazer besteira. Outra história de Pedro, que também foi mais reativo do que proativo. Quando Jesus está sendo preso, quem é que corta a orelha do guarda do soldado lá? Pedro. Ele pega da própria espada e corta a orelha direita. Jesus vem e fala assim, ai Pedro, guarda essa espada, por favor, cara. Vai lá, pega a orelha, coloca a orelha, cura lá o guarda. E aí vou trazer de novo o contexto Pedro e João, tá? João faz questão de falar que foi Pedro. Mateus não fala que foi Pedro. Vocês podem acreditar em mim. Mateus não fala, ela só fala que um dos discípulos, Mateus fala isso, um dos discípulos tira sua espada e corta a orelha. João fala assim, e Pedro... Tinha alguma coisa ali. Nós precisamos tomar conta para não passarmos dos limites da proatividade sadia. E nesse caso, nós agimos fora da sincronia do tempo que Deus estipulou. Quando eu sou reativo, eu estou saindo do tempo. Da mesma forma que a passividade me leva para um lugar de estagnação, esse reativismo, né, essa forma de agir de forma reativa, ela também sai do controle do tempo, que é o tempo perfeito de Deus. E eu preciso tomar cuidado com isso. E o tempo, querido, a gente precisa entender que ele funciona como uma engrenagem. Né? Se a gente vê um relógio funcionando, são várias engrenagenzinhas que vão rodando uma com a outra, se encaixando ali uma na outra. E se uma delas ali falhar de entrar no lugar errado, vai dar problema, o relógio vai quebrar e assim por diante. Mas deixa eu ler com vocês, para a gente terminar, João 15. Vou falar de João, gente. João 15. Os primeiros 2 versículos diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira.
E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Ainda assim, entre ser passivo e passar do ponto, é melhor eu passar do ponto do que eu ficar esperando alguma coisa. Porque a Bíblia fala que aqueles que não dão frutos vão ser cortados da videira. E aqueles que dão, vai ser podado. O pastor sempre falou isso, não conta para ninguém, tá, gente? Que eu vou falar agora. Mas o pastor sempre falou isso para mim. Ele falou assim: eu prefiro podar vocês, eu prefiro cortar as asinhas quando precisa cortar, do que ter que ficar empurrando vocês para alguma coisa acontecer. E querido, na vida com Jesus é a mesma coisa. Se até hoje você achava melhor estar de uma forma mais estável, mais de boa, o que eu quero trazer para você, querida, é que a partir de hoje a sua mente ela possa mudar. E que se você tiver que chegar no extremo ali do reativismo, de ser reativo, é melhor que você chegue nesse lugar e que as pessoas que estão ao seu redor, sua liderança, o próprio Deus, vai podando você para que você encontre o lugar certo dessa proatividade, querido, do que você ficar esperando sentado alguma coisa acontecer. Porque aquele que não gera fruto, Jesus diz que vai ser cortado da videira. Agora eu posso gerar muito fruto, estou gerando até uns frutinhos meio tortinho. Às vezes ele sai ali com um pouquinho de defeito. E a graça de Deus, ela é exatamente essa, ela faz com que a gente corte esses frutinhos, e essas podas fazem com que o galho não deixe de viver, muito pelo contrário, mas para que ele cada vez mais se torne mais saudável ligado à videira. João 4.